Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori. A arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre estratégias para o desenvolvimento do conteúdo de uma apresentação. Existem vários, mas hoje quero falar com você sobre a contação de histórias. Contação de histórias, na verdade, é você criar na cabeça das pessoas uma realidade. E você vai criar essa realidade a partir das suas palavras, das suas ideias, do desenvolvimento daquela linha tênue do seu pensamento, imaginando o cenário ou narrando a sua própria história, envolvendo a pessoa naquele contexto, naquele conteúdo. E assim, com a história, com a metáfora, com o exemplo, as pessoas vão entendendo conceitos que poderiam ser muito complicados se a pessoa não tivesse essa história para contar aquela história, aquele objetivo. Me fez lembrar, justamente falando sobre isso, de uma pequena história de um dos nossos alunos. Ele tinha uma vontade muito grande de falar na frente de outras pessoas, mas tinha muito medo e se via assim com muita limitação. Ele era católico, ia na missa todos os domingos. E toda vez que ele chegava na missa, a missa que ele ia lá no horário que ele ia, e assim antes de começar a missa, o padre saía da sacristia e convidava alguém para fazer uma leitura. A parte de uma parte da missa tem uma leitura que uma pessoa pode fazer. Tem a parte dele que é do Evangelho, que é o padre que faz a leitura. Mas tem uma leitura chamada epístola, que é uma pessoa qualquer, um convidado, alguém lá vinculado à igreja que vai fazer a leitura. De preferência alguém que gosta de ler, alguém que queira participar. E o padre saía da sacristia com a Bíblia na mão, já com o texto praticamente pronto, e assim ele ia encaminhando, assim, de repente ele via alguém lá na frente e ia lá: "Ô meu filho, dá para você ler hoje para a gente aqui? O que você acha, tal?" Ah, a pessoa gostava de ler, ia lá, lia, tal. Esse nosso personagem, que eu vou chamar de José, ele queria fazer isso, mas ele tinha medo, ele não sabia como fazer isso, mas de qualquer maneira ele não queria saber. Até que um dia chegou naquela condição, estava lá assistindo a missa, ele chegava bastante cedo, e o padre saiu da sacristia e olhou de longe assim para ele. E se aproximando dele, ele já ficou apavorado. Quanto mais o padre se aproximava, mais ele ficava apavorado, e o padre se aproximou, chegou na frente dele, ele abaixando a cabeça, com a cabeça baixa. E o padre então diz assim para ele: "Meu filho, pois não, seu padre, daria para o senhor ler hoje aqui, assim, esse texto aqui para a gente, aqui, tal. Não, sabe o que é, seu Paulo, seu padre, eu tô meio resfriado hoje, e tal." Fala uma mentira, na verdade, ele tirou o time de campo. Não, hoje não dá, tal, outra vez eu faço. Mas ele ficou apavorado nessa hora, ficou assim, nossa, quase deu um problema lá, de tilt lá, de pânico. Foi embora, o padre falou: "Pô, buscar outra pessoa", mas ele ficou com aquela sensação muito ruim. E foi justamente nesse período que ele estava fazendo um curso com a gente. E trabalhamos aí leituras teatralizadas, voz, a importância da expressão da emoção, das pausas, de dar clareza à fala, da pronúncia dos sons, das sílabas e dar vida. Enfim, assim ele foi desenvolvendo essas técnicas. E ao longo do tempo, depois de um tempo, porque ele começou a fugir todas as vezes quando tinha missa, ele chegava mais cedo, mas sentava lá no fundo, justamente para não ter aquele contato com o padre. Até que então, depois de ter aprendido a técnica e praticado um pouco, então se programou e se organizou. Chegou mais cedo, foi sentar lá na frente. Quando o padre saiu da sacristia com a Bíblia na mão, ele já deu um sinal para o padre, levantando a mão, e o padre se aproximou dele. "Seu padre, se o senhor me permitir, eu gostaria de ler hoje." E o padre: "Claro, meu filho, então tá, já tem assim um texto, que o padre indicou para ele qual era o texto da Bíblia, daqui até aqui, não sei o que, tal." Ele discretamente levou um lápis. E claro, com lápis você pode riscar, depois você pode apagar. Então ele fez marcações técnicas que ele sabia, fazendo onde ele ia fazer as pausas, onde ia dar os destaques às palavras, e assim se organizou. E lá na Bíblia do padre mesmo, ele fez risquinhos de leve e se preparou mentalmente. Ele foi treinando a leitura, treinando, até que chegou a hora então. E agora então vamos ouvir a palavra de São Paulo, que não sei o que, tal. E ele já estava posicionado lá no púlpito, diante do microfone, diante daquela igreja. Aí então, num certo momento, ele começou a falar. Eis então, e começa a falar de uma forma apropriada, bonita. E foi falando, foi interpretando, expondo as suas ideias, e terminou.
Quando ele terminou, aquela sensação muito gostosa, e assim ficou um silêncio sepulcral. Ele não entendeu esse silêncio. Ele deu uma olhadinha assim para o padre dando um sinal assim de positivo, né? Tipo parabéns, de longe e tal. Ele respirou fundo e teve aquela sensação muito gostosa. Puxa vida, né? Tem um recado bem dado. E o curioso é que a partir desse dia, o padre o convidou para ser o leitor das missas de domingo naquele horário que ele ia. Ficou todo feliz com isso e nos contou essa história. Então, só para dizer o importante, qual é a história, né? Porque provavelmente você deve ter acompanhado o raciocínio, deve ter visto essa pessoa entrando na igreja, o padre vindo. Então, olha o poder de uma história, que é ativar a imaginação. E contei uma história simples de uma superação, de uma dificuldade, de uma pessoa que tinha um obstáculo e, nesse sentido, se conseguiu, né, fazer uma coisa que desejava. Então veja o poder de uma história, para venda, para negociação, para liderança, para outras situações, participação numa reunião, desenvolver, motivar, inspirar pessoas. Quantos motivos há para você contar boas histórias? Fica a sugestão, seja um bom contador de histórias, encante, envolva as pessoas e seja um magnífico orador. Ficamos por aqui, à sua disposição, caso queira falar um pouco sobre comunicação e como é que também você pode ser um bom contador de histórias. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.